E aí, gente, tudo bem? Vamos continuar a leitura do primeiro capítulo de João, versículos hoje 16 e 17. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Nesses dois versículos, a gente consegue observar como a palavra de Deus está falando sobre graça, né? E nós devemos entender que a graça é um favor imerecido da parte de Deus, é um dom de Deus. Nós não fazemos coisa alguma para merecer a sua graça, o seu favor, esse dom de Deus. E é interessante que no versículo 17 vai falar sobre a graça vir por intermédio de Jesus Cristo. Temos que ter cuidado, né, ao interpretar esse texto, porque podemos pensar que a graça ela se inaugurou quando Jesus veio aqui à Terra, se tornou homem, morreu na cruz e foi ressuscitado. Então podemos pensar que foi durante esse tempo que iniciou-se a graça, mas não é assim. Nós temos que entender que Jesus é desde sempre, então ele não muda, né? Ele é Deus e Deus não muda. Podemos ter um entendimento errado disso porque podemos olhar para o Antigo Testamento e ver como era mais comum ver Deus manifestando a sua ira, até matando pessoas, e isso é menos comum no Novo Testamento, né? Porém, não significa que agora nós estamos na época da graça. Já ouvi falar que agora nós estamos na época da graça. Na realidade, nós estamos numa nova aliança, e eu já vou explicar mais sobre isso, mas para mostrar que no Novo Testamento Deus também continua sendo o mesmo, e ele até matou pessoas, né, que cometeram pecados horríveis, nós podemos ver o capítulo 5 de Atos, né, onde Ananias e Safira cometeram um pecado e Deus os matou, né, por causa daquele pecado. Então, para falar sobre essa nova aliança, né, para que a gente não pense que agora estou na época da graça, então posso pecar livremente e Deus sempre vai estar me perdoando e não tem problema algum, né? Obviamente que a nossa salvação ela não é ganha por mérito, não é que a gente vai ser perfeito e assim vamos conquistar a nossa salvação. Somos salvos e por isso nós buscamos viver de maneira santa. Mas não vamos pensar como pessoas que talvez adotaram uma mentalidade de hipergraça. Não vamos pensar que a gente pode fazer o que quiser e o que quisermos, né? E que está tudo bem e não preciso ser fiel a Deus, não preciso obedecer o que Ele fala na sua palavra. Nessa nova aliança, né, que nós estamos, a gente pode ver Jesus ele mostrando qual deve ser o comportamento certo de um cristão, né? Então nós podemos ir até para Mateus capítulo 5. Jesus ele fala algumas coisas lá e a gente vê o contraste entre antiga aliança e nova aliança, né? O novo comportamento do cristão, ou o comportamento que o cristão deve ter. Então em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Isso é um dos exemplos. Mais adiante também temos nos versículos 27 e 28. Só para completar, né, diz o seguinte, antes de ir para o versículo 27 e 28. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, agora sim, para os versículos 27 e 28, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, nós vemos que nessa época que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, da nova aliança, o padrão ele foi elevado por Jesus. Então, quando nós olhamos a graça de Deus, não é algo que deve nos impulsionar a pecar como loucos, né, viver uma vida libertina, mas deve ser algo que nos deve levar a viver uma vida justamente de santidade, a buscar isso, algo que nos deve impulsionar a viver uma vida para a glória de Deus e de santidade. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos ser perfeitos ou que nós vamos conquistar a salvação através de uma vida de perfeição, né? Mas que nós devemos entender que estamos nessa nova aliança, que Deus nos salvou
e por isso nós devemos viver em gratidão, em obediência, em amor e fidelidade a Deus, né? Sendo gratos pelo que Ele fez por nós. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.